Era uma noite escura e silenciosa no verão de 1997. A escuridão parecia envolver tudo ao nosso redor, criando uma sensação de mistério e tranquilidade. As estrelas brilhavam no céu, lançando um brilho fraco sobre o sítio do meu tio. Cada estrela parecia contar uma história, e nós, fascinados, olhávamos para o céu, tentando decifrar seus segredos. O ar estava parado, sem a mais leve brisa. Era como se o mundo tivesse parado de respirar, aguardando algo que estava por vir. Os únicos sons eram o cricrilar dos grilos e o coachar distante dos sapos. Esses sons noturnos criavam uma sinfonia natural que nos envolvia, tornando a noite ainda mais mágica. Eu estava sentado na varanda com meu primo, Pedro. A varanda era nosso refúgio, um lugar onde podíamos conversar e sonhar sem interrupções. Nós dois passávamos as férias de verão no sítio. Era um tempo de liberdade, longe das responsabilidades e da agitação da cidade. Era um lugar isolado, a quilômetros da cidade mais próxima. A sensação de isolamento nos dava uma liberdade que não conhecíamos em outros lugares. Contávamos histórias de terror para passar o tempo. Cada história era mais assustadora que a anterior, e adorávamos ver quem conseguia contar a mais aterrorizante. Ríamos, mas no fundo, sentíamos um frio na espinha. A mistura de medo e diversão era irresistível, e continuávamos a nos desafiar com histórias cada vez mais sombrias. A escuridão da noite parecia esconder segredos. Cada sombra, cada som distante, alimentava nossa imaginação e aumentava a tensão. De repente, um uivo longo e agudo cortou a noite. Paramos de falar instantaneamente. O som era tão inesperado e assustador que nos deixou paralisados. Um calafrio percorreu minha espinha. A noite, que antes parecia tão tranquila, agora estava cheia de mistério e medo. Olhamos um para o outro, sem saber o que fazer, enquanto o uivo ecoava na escuridão. O uivo ecoou pela noite, dando-nos um baita susto. Nunca tínhamos ouvido um som tão assustador. Era alto, cheio de fúria, e parecia vir de algum lugar próximo à mata. "Que foi isso?" Pedro perguntou, sua voz tremendo. Eu não sabia o que responder. Meu coração batia forte no peito. Olhei para a escuridão da floresta, tentando perfurar a escuridão com meus olhos. Outro uivo, mais próximo desta vez, fez nossos corpos se arrepiarem. Os cães do sítio começaram a latir furiosamente, seus latidos misturados com gemidos assustados. Levantamos da varanda, com o coração na boca. Os pelos da minha nuca se arrepiaram quando um novo som chegou aos nossos ouvidos. Um farfalhar de folhas secas, como se algo estivesse se movendo na mata. "Tem algo lá fora?" Eu sussurrei, minha voz rouca de medo. Pedro assentiu, seus olhos arregalados. Ele estava branco como cera. De repente, 2 pontos brilhantes surgiram na escuridão da floresta. Eram olhos. Olhos grandes, vermelhos e brilhantes que pareciam nos observar. Um grunhido baixo e gutural ecoou da floresta. Os olhos vermelhos se moveram, aproximando-se da casa. Algo estava vindo em nossa direção. O medo finalmente nos dominou. Sem dizer uma palavra, nós dois corremos para dentro da casa. Trancamos a porta atrás de nós, nossos corpos tremendo. Através da janela da sala, vimos uma criatura emergir da floresta. Era grande, musculosa, coberta de pelos escuros. Seus olhos vermelhos brilhavam na noite, cheios de uma fúria selvagem. Era um lobisomem, não havia dúvida. A noite estava envolta em um manto de mistério e medo. O vento soprava através das árvores, criando sons assustadores que ecoavam na escuridão. A criatura arranhou a porta, suas garras afiadas deixando marcas profundas na madeira antiga. O som era aterrorizante,
como se a própria noite estivesse tentando entrar. Seus dentes afiados rangendo contra a madeira, criando um som que fazia nossos ossos tremerem. Era um som que nunca esqueceríamos. Nós nos encolhemos de medo, abraçando-nos uns aos outros em busca de conforto. As crianças choravam baixinho, seus olhos arregalados de terror. Cada batida do nosso coração ecoando o ataque feroz do monstro. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de nossos corações acelerados. Passamos a noite em claro, de cabelo em pé. Cada rangido da casa, cada movimento na escuridão, nos fazia prender a respiração. Cada uivo distante do lobo, cada som da floresta, parecia anunciar a chegada do monstro. Nos fazia pular de medo. Nossos nervos estavam à flor da pele, e qualquer som inesperado nos fazia saltar. A imagem da criatura na varanda, sua silhueta sombria contra a luz da lua, era algo que nunca esqueceríamos. Seus olhos vermelhos brilhando na noite, como brasas incandescentes, nos observavam com uma intensidade assustadora. Estava gravada em nossas mentes. Cada detalhe daquela noite estava impresso em nossa memória. Quando a primeira luz da manhã finalmente rompeu, sentimos um alívio indescritível. A escuridão estava se dissipando. Um silêncio repentino caiu sobre o sítio. A natureza parecia respirar novamente, como se tivesse sido libertada de um pesadelo. O terror da noite pareceu se dissipar com as sombras. A luz do dia trouxe consigo uma sensação de segurança e esperança renovada. Com o nascer do sol, reunimos coragem para abrir a porta da casa. A criatura havia sumido. A tensão da noite anterior ainda pairava no ar, e cada um de nós sentia o peso do medo e da incerteza. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som suave do vento. O único sinal de sua presença eram as marcas de garras profundas na madeira da porta. Essas marcas eram um lembrete aterrorizante do que havia acontecido, e nos perguntávamos que tipo de criatura poderia ter deixado tais sinais. E os rastros de sangue que levavam de volta para a floresta. O sangue parecia fresco, e a visão dele nos enchia de um misto de horror e fascinação. Era como se a floresta estivesse chamando por nós, desafiando-nos a descobrir seus segredos sombrios. Atravessamos o sítio em direção à floresta, seguindo os rastros de sangue com uma mistura de medo e curiosidade. Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo em um pesadelo do qual não podíamos acordar. O ar estava pesado, e a floresta parecia nos observar. Os rastros nos levaram até a beira da floresta, onde terminaram abruptamente. Ficamos ali, parados, olhando para a escuridão entre as árvores, tentando entender o que poderia ter acontecido. Era como se a floresta tivesse engolido a criatura. O que aconteceu naquela noite mudou nossas vidas para sempre. A sensação de vulnerabilidade e o medo do desconhecido nos acompanharam desde então. Cada som na noite nos fazia lembrar daquela criatura. Nunca mais nos sentimos seguros no sítio. A casa que antes era um refúgio de paz, agora parecia um lugar de perigo constante. A memória daquela noite assombrava nossos sonhos e nossas vidas diárias. Voltamos para a cidade no dia seguinte, pálidos e abalados. Contamos a história para qualquer um que quisesse ouvir, mas ninguém acreditou em nós. Lobisomens não existem, diziam. Deve ter sido um cachorro selvagem. Mas nós sabíamos a verdade. Tínhamos visto a criatura com nossos próprios olhos. Sentimos o seu hálito quente em nossos rostos. Nos dias que se seguiram, notícias estranhas começaram a circular na cidade. Fazendeiros relatavam animais mortos em seus pastos, mutilados de forma selvagem. Havia histórias de pessoas desaparecidas na floresta, nunca mais vistas. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo, mas nós sabíamos. A criatura da floresta ainda estava à solta. O medo se espalhou pela cidade como um rastilho de pólvora. As pessoas evitavam sair de casa à noite. As ruas ficavam desertas após o anoitecer.
Mesmo de volta à cidade, não conseguimos escapar do pesadelo daquela noite. As imagens da criatura, seus olhos vermelhos brilhantes, seus dentes afiados, nos assombravam em nossos sonhos. Cada noite, fechávamos as janelas e trancávamos as portas, com medo de que a criatura nos encontrasse. Mas o medo era mais forte que qualquer fechadura. Ele se infiltrou em nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos corações. Anos se passaram, mas a lembrança daquela noite nunca nos deixou. O medo se tornou parte de quem somos. Ele moldou nossas vidas, nossas escolhas, nossos medos mais profundos. Nunca mais voltamos ao sítio. A ideia de colocar os pés naquela floresta novamente nos enchia de um terror indescritível. A criatura da floresta ainda pode estar lá fora, espreitando nas sombras, esperando sua próxima vítima. Ou talvez seja apenas uma lenda, uma história para assustar crianças à noite. Mas uma coisa é certa: nunca esqueceremos o que vimos naquela noite. A experiência nos marcou para sempre, nos lembrando de que existem mistérios no mundo que não podem ser explicados pela lógica ou pela razão. E assim, sob a luz da lua cheia, ainda podemos ouvir o uivo distante de um lobo, nos lembrando da noite em que encontramos o lobisomem. E nos perguntamos: será que as lendas são apenas histórias? Ou será que existe algo mais, algo sombrio e aterrorizante, espreitando nas sombras da noite? Lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.